Cláudio, vamos lá para São Paulo, onde está o nosso companheiro Sidney Botelho, ele vem trazendo informações da capital. Aliás, daqui a pouquinho estou indo aí para a sua terra, viu, meu caro Sidney? Um grande abraço e bem-vindo. Ah, seja bem-vindo sempre, né, Beto? Você sabe quando você entra, já ficam aquelas motos encostadas nas entradas de São Paulo para te acompanharem até o seu percurso aqui na capital paulista. Não venha para Santa Efigênia, viu, Beto? Não, Porque não, lá não. está com uma operação especial da Polícia Militar e também da Polícia Civil na Cracolândia desde ontem. Ontem eu passei lá por volta das 6 horas da tarde, até levei um susto, porque logo de cara na Alameda Nortman, ali pertinho da Avenida São João, aonde era o antigo mapping, né? Quem já conhece a cidade de São Paulo há muitas décadas, o mapping ali pertinho, próximo da chegada do início do elevado Costa e Silva, o Minhocão. Eu levei um susto com muitas viaturas, como eu estava de moto e motociclista parado a cada 2 minutos pelas blitz. Eu já fui encostando para a direita e o policial mandando eu para a esquerda. Aí eu percebi que realmente era uma operação por parte da Polícia Militar para a Cracolândia desde ontem, mas isso já vem há 30 anos, não tem o que fazer. Será que a incompetência dos governadores e dos prefeitos que tivemos nos últimos anos ou dos atuais por não efetivarem uma ação mais específica para solucionarem esse problema dos dependentes químicos de crack, especialmente utilizando o entorpecente durante o dia, durante a noite, 24 horas, os traficantes ali naquela região central, que não envolve somente aquela região do Baixo Santa Efigênia, mas também a Duque de Caxias, a Praça Princesa Isabel, toda isolada com portões e tatames ali. Então, o que, que acontece? Nós temos que ficar de olho para ver o que vai fazer com essas pessoas que ali estão. Muitos precisariam do apoio das famílias, mas as famílias não querem. Então, existe, assim, muita irresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade não existe mais por esse dependente. Então, outras pessoas têm que agir por eles, ou seja, ou o órgão público ou as famílias. Só que as famílias já viram que perderam o controle dessas pessoas. Mães que buscam filhos, mães que levam alimentos para os filhos nessa região, esposas que perderam os maridos, moradores de ruas que hoje chegam a mais de 60 mil moradores de ruas no centro de São Paulo, ou seja, pessoas que perderam todas as finanças e as economias nos últimos 2 anos e meio, tiveram que ir para as ruas de São Paulo, passarem por esta situação e, obviamente, por causa do frio, por causa de outras questões de alimentação, vão e se drogam. Então, é algo preocupante e não há uma solução há 30 anos. Esperamos que essa operação, que só será mais um capítulo ali sem um fim a ver, pelo menos por nós, cidadãos e munícipes da cidade de São Paulo. Um outro ponto, Beto, positivo até, recentemente eu falei que a Avenida dos Bandeirantes estava em momento de ter a faixa azul para os motociclistas. E ontem foi inaugurada essa faixa azul. Por coincidência, também passei na região de moto. E qual é o diferencial, Sidney, em relação às outras que nos outros governos municipais tentaram essa ideia e essa está sendo diferente? Beto, uma simples ideia de colocar uma faixa azul já na faixa esquerda, onde os motociclistas passam, naturalmente fez com que não tivesse nenhuma morte desde o início das operações ali na Avenida 23 de Maio. Só que a Avenida dos Bandeirantes, diferente da 23 de Maio e Rubem Berta, e depois na continuidade Washington Luiz e a Avenida Interlagos, que é toda uma extensão, que é o corredor norte-sul, que nós chamamos aqui na cidade de São Paulo. Já na Avenida dos Bandeirantes tem semáforos, tem pedestres, tem radares mais efetivos. Agora temos que ver, já que ontem que estreou essa faixa, como que será justamente esse controle em relação aos acidentes. E detalhe, na Avenida dos Bandeirantes não circulam
caminhões. Já na aliás, na 23 de maio não circulam caminhões, mas já na Bandeirantes circulam caminhões de grande porte, que é justamente a passagem dos caminhoneiros para pegarem a imigrantes sentindo o litoral sul. Então vamos acompanhar, mas é uma grande novidade. Se deu certo na 23 de maio, talvez dê certo na Avenida dos Bandeirantes. Eu achei a ideia, quando foi lançada, aliás, o Sidney trouxe aqui da 23 de maio que ajudaria. E, de fato, parece que os números comprovam isso, Cláudio. Com certeza. Tudo que é interessante do ponto de vista de mobilidade hoje, principalmente de uma cidade como São Paulo, né? E você falou da região ali da Avenida São João, onde tinha o mapping, né? Que lugar charmoso que era aquela área ali, né? Acho que é uma das áreas mais charmosas que São Paulo tinha, né? Mas, enfim... Olha, detalhe, a gente não vai mais poder falar do mapping no futuro, porque o mapping está voltando, tá, gente? Olha só. O mapping está voltando depois de 25 anos, então daqui a pouco, hoje, todo mundo fala do mapping, da Mesbla, daqui a pouco... o mapping já é certeza que vai voltar. A Mesbla eu não sei, então vamos esperar um pouquinho. Mas a trabalhar mobilidade nos municípios hoje é a grande pedida e a grande obra que os administradores públicos podem legar para o futuro, porque não é só São Paulo, mas em outras cidades de médio e grande porte, nós temos Limeira como de médio e grande porte, a situação da mobilidade é péssima, não se consegue achar um meio termo para se resolver, né? E não se consegue desenvolver políticas de mobilidade a ponto de deixar a cidade um pouco mais transitável. Eu imagino São Paulo. Tudo que se possa fazer ou que se vá fazer daqui para frente, ou que já se fez, é muito importante, porque tudo hoje nós sabemos depende de uma mobilidade bastante ágil. Falar em mobilidade, hoje eu vou para Guarulhos, viu, Sidney? Desculpa, Beto, eu não entendi, perdão. Hoje eu vou para Guarulhos, eu passo do lado de São Paulo aí. Como é que está o trânsito aí? Tá tranquilo, Beto, ainda, né? Você vai pegar uma região, você deve vir pela Bandeirantes, pegar a extensão ali que justamente na ponte do Piqueri, você vai passar perto de casa, dá aquele tchauzinho para mim, tal, e vai numa linha reta. Você já vai ser obrigado a pegar a via expressa, não pegar a faixa da direita, que ainda tem a ponte da freguesia ainda está em reforma e ainda temos ainda a manutenção daquele buraco que é justamente nesse primeiro trecho que você pega. Depois da ponte da Júlio Mesquita Neto, você vai circular bem. Então, dependendo do horário que você vier, lá para umas 4h30 da tarde, o trânsito já começa a ficar mais pesado, porque é final de semana, é a semana conhecida como saco cheio por parte dos universitários. Nós temos aí o feriado do dia 12 no meio de semana, então as universidades, as escolas darão recesso para justamente os alunos, então com isso alguns devem aproveitar esse final de semana para viajar. Então vamos esperar mesmo totalmente um trânsito mais tranquilo. E é a hora mais ou menos que eu vou sair também, que eu vou para Ribeirão Pires trabalhar. Então 4h30 da tarde é o horário legal. Pegou 5 horas da tarde aqui na capital paulista, numa sexta-feira, para cruzar toda a extensão Zona Oeste com Zona Leste, que é o sentido que você vai para o aeroporto de Guarulhos, com certeza você vai pegar um trânsito aí de 1 hora e um pouquinho mais. Então 4h30 é o horário ideal para finalizar a sua chegada aqui em São Paulo, para conseguir chegar umas 5h15 ali em Guarulhos. Tá bom. De trânsito eu conheço, viu, Beto? Eu sei. Escuta, deixa eu aproveitar, te perguntar o seguinte. Cláudio, não sei se você concorda, durante esse período eleitoral, muito se falou sobre o monotrilho, e uma das vezes recentes que eu tive lá em São Paulo, é uma obra, Sidney, que era para ser concluída para a Copa de 2014, não é isso? Depende do monotrilho que você está falando, viu, Beto? Se for aquele da Roberto Marinho, tá desde a época do Maluf. Meu tá? Deus, que é isso? Tá desde a época do Maluf. E se eu não me engano, é o Maluf antes do Pita, tá bom? Antes do Pita, porque o Pita, ele pegou eu esqueci o nome agora, mas agora é rapidão, mas é o aerotrem do Levi Fidelix, tá, gente? É tudo a ideia do Levi Fidelix, e todo mundo utilizou, só que foram mudando os nomes. E esse que o Pita fez, ele liga o Parque Dom Pedro com o Sacomã, e depois tem uma ligação
com a região de Sapopemba. Então, ele faz como se fosse um Y ali, na região do Ipiranga. Esse da Roberto Marinho começa ali perto justamente do início da Avenida Roberto Marinho, que é onde está concentrada a Rede Globo de televisão, e se estende até a ponta lá na Avenida Santa Catarina, que já desova depois da Avenida Washington Luiz, já perto do Jabaquara. Esse monotrilho que você está falando seria mais utilizado da ligação da Estação da Luz com o aeroporto de Guarulhos, tá? Então é uma ligação que não é um monotrilho, é justamente um trem que seria o nosso expresso, né? Na Copa foi utilizado como expresso para chegar na Arena Corinthians ou das pessoas virem do aeroporto para a Estação da Luz. Ele funciona, tem aquela estação ainda e depois você pega um complexo que entra já no aeroporto. Eu nunca utilizei, Beto, de verdade eu nunca utilizei esse circuito, mas eu acredito que ele ainda esteja em funcionamento, mas hoje comparadas, na Copa do Mundo ele fazia de ponta a ponta, da mesma forma que os trens do metrô, né? Eles foram utilizados da Barra Funda até a Arena Corinthians, que era a arena da Copa naquela época, com uma linha mais expressa, tendo apenas uma parada na Estação da Sé, porque tinha ali totalmente as conjugações, né, as uniões de quem vem da linha azul. Então, é basicamente isso. Mas hoje o aerotrem do Levi Fidelix, né, que foi o primeiro a falar desse tipo de circuito e nunca foi eleito a nenhum cargo público, eu acredito que poderia ser uma das grandes opções para nós. Mas lembrando, né, Beto, que a cidade fica poluída, quando ela fica com esse transporte aéreo. Então é muito preocupante isso, principalmente hoje, porque as cidades estão trabalhando um lado mais sustentável. E a ideia de São Paulo é embutir os cabos até para evitarem roubos e intervenções mais elétricas e também de telecomunicações, jogarem para o piso, e fato que isso levaria pelo menos mais uns 30 anos, 3 décadas aí, se nós calcularmos isso. Eu estava nesse evento de cidades inteligentes, eles falam muito dessa conectividade em relação aos aplicativos, mas eu acho que antes dos aplicativos, eu não ia entrar ali, porque eu era só um prestador de serviços e não era um jornalista colocando opiniões, então você fica mais neutro. Mas eu penso assim, uma cidade inteligente, primeiro, para se conectar, você precisa ter como uma comunicação mais efetiva. E o 5G não está em todos os pontos da cidade de São Paulo. O 5G está muito concentrado ali na região da Paulista, ou seja, quem mora na periferia tem ainda o 4G e, quiçá, o 4G para um 3G. Então, nós temos muita coisa para melhorar aqui no Brasil. E, detalhe, não estou criticando o Brasil e nem cidade de São Paulo, tá? Porque o Brasil ainda é um dos países mais evoluídos em termos de tecnologia e telecomunicações. Perfeito. Botelho, nós estamos chegando ao final do nosso programa, queria te agradecer aí pela participação, semana que vem tem mais, seu time ganhou ontem, você está todo contente, né, Botelho? Então, é isso aí, para a gente fechar. E mais um jogo de 6 pontos no domingo, hein? Agora vem o Botafogo, o São Paulo tem um jogo a menos, uma Libertadores, e a Libertadores 2023 é nossa, hein? Segura aí, Palmeiras. Valeu, Botelho. Eu estou mais iludido do que alguns candidatos fazendo parcerias, né, com os governadores. Meu Deus do céu. Valeu, gente. Valeu, Botelho. Obrigado. Um grande abraço. Bom fim de semana. Valeu.